Olá, irmãs. Hoje eu vou estar falando sobre o capítulo 8 do livro Feminilidade Radical, que tem por tema Fé Feminina. Estamos chegando ao fim do estudo desse livro, que nos tem edificado bastante. E nesse capítulo, a autora busca ter uma visão geral do que foi estudado, sobre o impacto do feminismo na igreja, e os malefícios que ele tem trazido e como devemos combatê-lo. E a principal questão desse capítulo é nos incentivar a nos tornar mulheres melhores, que são frutíferas para a glória de Deus. Então, como desde os outros estudos nós sempre temos falado sobre glorificar a Deus através das nossas atitudes, então com esse livro não seria diferente. Logo em seguida, ela vai trazer uma fala do pastor John Piper em uma conferência que foi para pastores e teólogos, e ele traz uma fala sobre as mulheres que é bem forte, sobre os valores das mulheres, e ele disse assim: eu amo mulheres fortes. Penso que elas são testemunhos magníficos para Cristo, porque se elas são complementaristas, o que eu espero que elas sejam em nossa igreja, então elas combinam coisas que o mundo não consegue explicar. Elas combinam uma beleza doce, carinhosa, gentil, amorosa, submissa, feminina, com esta enorme bigorna em suas costas e a teologia em seu cérebro. Ele disse: eu tento encontrar maneiras de celebrar e articular tal magnificência nas mulheres. Essa fala do John Piper, ela é vista por alguns de forma positiva, mas com certeza ela vai ser vista de forma negativa também, principalmente quando ele usa o termo complementarista. E esse termo ele se referiu a homens e mulheres ocupando papéis complementares, embora sendo iguais em valor, mas cada um complementa, de alguma forma. Então foi nesse sentido que ele quis trazer, mas sabemos que o universo feminista ele já tenta denigrir o John Piper somente por conta dessa fala dele. Poucas coisas no nosso século elas são controversas ao ensino claro da Bíblia acerca da sexualidade e dos papéis de gênero. E no decorrer do capítulo, a autora ela vai destrinchar 3 razões sobre essa controvérsia. Uma delas é que dentro da igreja temos nos esquecido de que o papel dos líderes é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, tornando-nos consumidores dentro da igreja, exigindo serviço profissional de pastores que nos sirvam, ao invés de nos tornar um corpo mobilizado de servos que cuidam um dos outros e daqueles fora da igreja. Quando a igreja está agindo biblicamente, todos são necessários para o propósito do ministério, não apenas a classe profissional, entre aspas. Então, o corpo em si, ele precisa se aperfeiçoar para desempenhar o serviço de Cristo, porque assim a igreja vai ser edificada. Então, é um trabalho que é em conjunto. Então, essa é uma das primeiras razões para combater essas controvérsias. A segunda razão é que a nossa cultura de celebridades, quem quer que esteja numa posição de fala publicamente, está fadado a ter mais valor que aquele que está servindo discretamente atrás das cortinas, o oposto do que Jesus ensinou lá em Mateus 20. Então, se há qualquer restrição ao papel público, ela é vista como inerentemente errada, porque todos deveriam ser capazes de ter uma oportunidade nele, mesmo se a Bíblia deixa claro que somente alguns receberam esse dom e são qualificados para liderar a igreja.
A terceira razão é a influência do feminismo na vida e na teologia da igreja, o que é o foco deste capítulo. Ao longo do livro, a gente viu que a ideologia feminista, ela surgiu de observações parcialmente corretas, mas ela oferece interpretações erradas e soluções falhas. Infelizmente, quando a gente vai avaliar e debater essas interpretações e soluções, aqueles que as sustentam não têm sempre respondido a observações válidas que as feministas têm feito. E aqui, na página 332, ela traz uma fala do teólogo Stephen Kress, que ele diz assim: se as feministas identificaram preocupações válidas, então essas devem ser firmemente tratadas. Infelizmente, embora complementaristas bíblicos se oponham ao abuso da liderança masculina, eles têm sido extremamente lentos em tratar questões específicas do abuso masculino de uma maneira detalhada. Devemos considerar completamente não bíblico que homens desonrem as mulheres, assim como consideramos completamente não bíblico negar a adoração a Cristo. Assim como ficaríamos ofendidos e nos oporíamos ao ensino de qualquer pessoa que negasse o Pai que levantou Cristo dos mortos e que escatologicamente o vingará, também devemos ficar profundamente ofendidos que qualquer um fale em honrar e proteger as mulheres. Então, essa fala do teólogo Stephen, ela é bem pertinente, né? Porque alguns acham que pelo homem ser o cabeça, ele tem base de destratar, de ofender mulheres, e não, o papel do homem é honrar as mulheres e protegê-las. Logo mais à frente, ela diz assim que dezenas de mulheres evangélicas são feministas funcionais, porque o paradigma do mundo para a feminilidade é o único que elas ouviram. Então, infelizmente, hoje, muitas mulheres ditas cristãs estão envoltas, né, dos ensinos do feminismo, achando que aquilo é bom, achando que aquilo é o que elas devem seguir, mas que infelizmente vai de contra o que a palavra de Deus nos ensina. É preciso usar o evangelho de forma correta. E quando tem mulheres ditas cristãs feministas, é porque está usando o evangelho de forma incorreta, né? Está indo de contra o que a Bíblia nos ensina. Então, é preciso estar sempre à luz das Escrituras, nos baseando para que Deus nos oriente através da sua palavra. Mais à frente no capítulo, a autora ela vai dizer que apenas uma coisa ela é necessária. Jesus disse que apenas uma coisa é necessária. Quando nos esquecemos de suas palavras, facilmente perdemos nossa orientação sobre os papéis de gênero. Nós oscilamos entre limitar as mulheres de maneira não bíblica a certas esferas, ou tendemos para o outro lado de dizer que não há distinção entre homens e mulheres. Sem a única coisa, nós nos enaltecemos demais, fazendo de tudo para conseguirmos status e reconhecimentos terrenos que são passageiros. Então, hoje, o foco das mulheres é se tornarem iguais aos homens, né? É se igualarem aos homens. E cada um tem o seu papel diferente à luz das Escrituras, à luz daquilo que Deus nos ensina. Então, se faz necessário a gente entender o que Cristo quer para as nossas vidas e aplicarmos isso diariamente. No final, ela vai contar o testemunho de uma irmã. E aí, esse testemunho ele inicia com o título Um chamado à feminilidade radical. E aí, eu quero ler esse testemunho para que as irmãs apliquem em suas vidas e assim finalizarmos o estudo desse capítulo. A Augusta, ela viveu há mais de 100 anos, mas ela foi um exemplo das mulheres fortes
que John Piper celebra. Mulheres que combinam a beleza doce, carinhosa, gentil, amorosa, submissa, feminina, com esta enorme bigorna em suas costas e a teologia em seu cérebro. É necessário ser uma mulher formidável para viajar 2 vezes sobre circunstâncias difíceis para uma nação hostil à sua mensagem espiritual. É necessário ser uma mulher forte para abnegadamente nutrir 4 crianças até a idade adulta. É necessário ser uma mulher espiritualmente madura para seguir seu esposo no chamado dele e apoiá-lo no dom dele, viajando para o outro lado do mundo para ajudá-lo a realizar os seus planos. É necessário ser uma mulher ousada para viver contrariamente à sua cultura, escolhendo a glória de Cristo acima de qualquer honra pessoal. É minha alegria honrar a memória de Augusta. Ela foi verdadeiramente uma mulher radical. Uma mulher cuja expressão feminina de fé prevaleceu ao teste do tempo no mundo feminista. Ela honrou a instituição do casamento. Ela se deleitou em dar à luz e educar a própria geração para Cristo. Ela foi fiel aos seus votos matrimoniais e ela se sentou aos pés de Jesus a fim de receber dele aquilo de que precisava para dar a muitos outros que nunca tinham ouvido falar em seu nome. Que Deus conceda a cada uma de nós a graça para fazer o mesmo, e que esse seja o nosso legado espiritual para as mulheres que seguirem os nossos passos. Então, é mulheres como essas que devemos usar como exemplo para a nossa vida. A Bíblia está repleta de mulheres que serviram ao Senhor e que fizeram diferença na história da igreja, e que possamos buscar esses exemplos, aprender com esses exemplos. Que Deus nos ajude, a sermos mulheres femininas de acordo com a sua palavra e glorificar a Ele através de nossas vidas. Que Deus continue abençoando a cada uma das irmãs.